façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Mas vamos nessa. E eu sempre falo aqui que o socialismo é a ideologia da inveja. Aí eu abro o Globo hoje e vejo essa notícia, essa análise. Sem os 10% mais ricos, o Brasil seria um país igualitário, diz autor de um novo livro sobre desigualdade. Bom, sem os 10% mais altos, o Brasil seria um país mais igualitário. Sem os 10% mais fortes, o Brasil seria um país mais igualitário. Você percebe onde eu quero chegar, né? Como é que isso é estampado no Globo como uma análise séria de um economista, de um pesquisador que combate a desigualdade? Falar que se você eliminar 10% rico, você tem mais igualdade. Agora, o mais interessante disso é escancarar exatamente o que eu venho falando. Socialismo é a ideologia da inveja. Eles não estão preocupados em melhorar a vida dos mais pobres. Eles estão preocupados em destruir os ricos, eliminar os ricos, né? E por trás de toda essa ladainha do socialismo, da visão igualitária de mundo, primeiro, já uma visão extremamente materialista do mundo. Cuidado com aquele que acha que tudo é dinheiro, ele é muito bem capaz de fazer qualquer coisa por dinheiro. Para essa gente, tudo que importa é dinheiro. Por exemplo, um monge não está entre os 10% mais ricos, mas não necessariamente é alguém pior, que mereça menos valor como estima, ou que é menos feliz, do que um ricaço com a família toda destroçada, que vota no PT, um empreiteiro corrupto. O segundo ponto é que a premissa por trás dessa ladainha é a de bolo fixo. Eu sempre repito isso. Economia como um jogo de soma zero. Se o bolo é fixo e alguém tem uma parcela maior, então ele tirou de quem tem uma parcela menor. O que essa chamada não mostra é que a riqueza precisa ser criada. A idade da pedra não acabou por falta de pedra. A idade de bronze não acabou por falta de bronze. E hoje nós temos essa riqueza toda no mundo ocidental, capitalista, porque ela foi criada. Então ninguém tirou nada de ninguém. E se você eliminar os 10% mais ricos, você vai ter apenas menos 10% de pessoas no mundo e nada mais. E claro, menos riqueza. Eu fico espantado com isso. Isso me lembra Margaret Thatcher, que dizia exatamente isso. O socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. É pura inveja. Vocês querem trazer os ricos para cá em nome da igualdade, nós queremos levantar os pobres. E aí hoje eu tive uma live ainda há pouco com o Pedro da LVM do Clube Ludovico, justamente sobre um livro do mês do Clube Ludovico, que é Margaret Thatcher, A Arte de Governar, recomendo a todos. E eu resgatei esse trecho do livro dela, da autobiografia do Downing Street. É um tijolão, né? Mas é interessante que ela está falando exatamente como que as minorias marxistas raivosas, barulhentas, exploram a tolerância da maioria, muitas vezes silenciosa, e seu respeito às regras do jogo, para poder tentar destruir a própria democracia e essa maioria. E é um casamento ali entre a esquerda radical e grupos e estados terroristas. Fora das fronteiras e dentro das fronteiras eram os terroristas sindicalistas, que cometeram até atentados à bomba, que matou um deles, o ministro da Thatcher, num hotel que era para ter matado ela. Então, veja como é atual isso, né?
o Ocidente, em nome de uma tolerância falsa, permitindo que esquerdistas radicais, marxistas, em casamento com terroristas, explorem os pilares da tolerância, da democracia do próprio Ocidente para destruí-lo de dentro e de fora. É exatamente o que estamos vendo hoje, que faz uma liderança firme, corajosa, com clareza moral, como a de Thatcher, como a de Reagan nos Estados Unidos e como a do João Paulo II em Roma, no Vaticano. Falar em socialismo, o Haddad só pensa em aumentar a arrecadação, está ferrando com a economia brasileira, mas está preocupado com transição energética. Vai ser uma das prioridades do Brasil à frente do G20. Lembrando que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta. Então, pura ladainha para agradar a globalista, para sinalizar a falsa virtude, enquanto está destruindo a economia do Brasil. Essa história de movimento ambientalista já mostrei também várias vezes, que não tem nada a ver com clima, tem tudo a ver com poder, controle, socialismo, globalismo. E aí a gente vê isso aqui também, né? Follow the money. ONG ligada a Marina Silva recebeu 35 milhões de reais do Fundo Amazônia, gastou 80% com consultorias e viagens. Descoberta consta em documento da CPI que investiga o terceiro setor no bioma. Aliás, é uma CPI que tem revelado muitas coisas que a turma ongueira marineira adoraria manter no escuro. Está tendo uma chacoalhada agora, né? Porque está ficando muito claro para todo mundo que em momentos difíceis, como o que estamos vivendo, esse tipo de afetação histérica de gente perturbada vai para escanteio, né? Entra em segundo plano. As pessoas estão preocupadas com a sobrevivência. Nós estamos vendo meninas israelenses colocando roupa militar, pilotando jato, pegando em fuzil para ir defender o território, para ir defender seu povo. Isso é mulher empoderada. Como era Margaret Thatcher, pilotando tanque de guerra, com um gabinete inteiro de homens num país, numa era mais machista, e ela mesma dizia, eu não devo nada ao movimento feminista. Por sua vez, as revistas feministas todas, ou femininas, que não é bem verdade, são todas feministas, ignoraram os estupros do Hamas em Israel. Meninas foram violentadas. O Hamas mostrou as imagens orgulhosamente, o que deve ter criado uma baita decepção nos terroristas, porque o Ocidente muitas vezes está negando o que aconteceu, o que eles tentaram tanto mostrar ao mundo, que eles fizeram com orgulho. E as revistas femininas, ou feministas, para ser mais preciso, não tomaram conhecimento. Não liam, pelo visto. Talvez meninas judias não mereçam tanta atenção. É ou não é? Ou proteger o Hamas seja mais importante. E aí vem aquele denominador comum que eu sempre mostro aqui. Nenhuma causa dessas de minorias ou de planeta tem a ver com minorias ou planeta. Tem a ver com o esquerdismo. Como o Hamas é um grupo terrorista, abjeto, monstruoso, mas de esquerda, é de esquerda. Aí a turma protege. Bom, é uma época, né, é aquela velha máxima, né, em tempos difíceis criam homens, como é que é? Homens duros criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homem. Eu agora tô meio cansado. Esqueci a máxima, esqueci. Mas você entende. Tempos difíceis exigem posturas de gente forte. E o mundo acabou produzindo uma turma woke, floquinhos de neve, porque eram tempos fáceis. Né? E agora vamos ter que ver surgir de novo pessoas fortes para poder produzir tempos mais fáceis à frente.
E a gente pensa em quê? Militares. Mas a gente deposita pouca esperança nessa turma, né? A irritação dos generais com o indiciamento de militares na CPI do Rio de Janeiro. Olha, os nossos militares brasileiros, ao contrário dos militares israelenses, que gozam da estima e do respeito do povo, assim como os militares americanos, os nossos, cá entre nós, vão ter que comer muito arroz com feijão para resgatar a estima que já tiveram. Mas, por falar em CPI, essa CPI circense, a oposição produziu um relatório paralelo e indicou 7 pontos ignorados pelo relatório oficial, leia-se, petista, maranhense, dessa CPI que foi usurpada pela turma do Dino. Eu não vou passar por todos, mas prisões sugerem ilegalidades e desprezo pelo devido processo legal, por exemplo. O G. Dias não ter sido indiciado, a culpa coletiva e por aí vai. A reportagem da Gazeta é muito completa e mostra o absurdo da situação, porque a gente sabe que esse foi um relatório encomendado pelo Dino, pelo Lula, e é um circo, um palanque, que menciona trocentas vezes Bolsonaro e poupa o general que estava ciceroneando os terroristas. Mas a Elisiane Gama e a turma do Dino têm, claro, assessoria de imprensa na velha imprensa. Miriam Leitão, grande mérito da CPI do Rio de Janeiro foi vencer a luta contra a mentira. Essa é a turma respeitada da mídia mainstream tradicional. Miriam Leitão. Quantos de vocês, vamos combinar aqui, parênteses, eu não respeito Miriam Leitão há 25 anos, porque I know better, até porque ela se metia a falar muito da economia e eu olhava como economista e falava assim, uma besta quadrada, não sabe o que está falando. Mas enfim, quantos de vocês, até muito pouco tempo atrás, achavam, acreditavam que a Miriam Leitão era mesmo uma grande jornalista, uma pessoa séria, aquela pose na Globo? Não passa disso, e nunca passou disso. Uma militante petista. Veja que coisa. Por falar nela, ela também saiu em campo, ela é hiperativa em termos de passar pano, coitada das empregadas domésticas que precisam competir com ela, porque ninguém é tão veloz no gatilho na hora de passar um pano e deixar a sujeira toda, a imundície toda do PT escondidinha debaixo do tapete. Veto dos Estados Unidos não é derrota do Brasil, é da diplomacia. Lula não tem nada a ver com isso, nada aconteceu aí. Vamos entrar nesse assunto então. Agora, se você olha essa imprensa toda, se você olha Globo, Miriam Leitão, e fala, cara, essa gente me trata que nem um pateta. Parabéns, sinal que você não é pateta. O que é verdade. Eles tentam tratar todo mundo como um pateta. Se você não cai nessa, é sinal que você está atento e assiste uma live como essa. Eu recomendo, no caso então, que você vá para a Disney, visitar por alguns dias que seja o Pateta original, para poder desopilar o fígado, né? Espairecer um pouco. E eu recomendo que use uma propriedade da My Vacation Homes and Tours. O QR Code está aí, o número do WhatsApp e o link para o site deles. Fala com a Denise. Não esqueça de dizer que chegou a eles por meio da live, tudo consta. Eu fiquei numa propriedade na última vez que fui para a Disney e é 1000 vezes melhor do que ficar em hotel.